Meus cumprimentos. O tema muito importante é a reencarnação. O planeta Terra é uma escola divina e a reencarnação é o curso repetido de lições necessárias. O planeta Terra é uma escola divina e a reencarnação é o curso repetido de lições necessárias. Então falemos sobre o homem. O homem é espírito. É imagem e semelhança de Deus, que é espírito. Então, homem, matéria, espírito, Deus, espírito. O homem é um ser espiritual. Os verbos que definem realmente a nossa existência de espírito e de corpo é o verbo ser, sou espírito, eu sou espírito e tenho um corpo. Do verbo ter, tenho um corpo. Sou espírito e tenho um corpo. Quando eu digo sou espírito, eu sou eterno. O espírito tem início, mas não tem fim. Quando eu digo eu tenho um corpo, é temporário. Há o momento de nascer e o momento de morrer. Então, eterno e temporário. Eterno é o espírito. O corpo, a matéria, sempre temporário, temporária. O homem é um ser em evolução, com aprendizagens, experiências e ascensão ética e moral. Aprendizagem, experiência, ascensão ética e moral. Num papiro egípcio de 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, há 5.000 anos, dizia: antes de nascer, a criança já viveu e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como o dia solar que renasce. A vida é um evento que passa como o dia que renasce. Da mesma forma que nos desfazemos de uma roupa usada para pegar uma nova, assim a alma se descarta de um corpo usado para se revestir de novos corpos. Do Bhagavad Gita, 3.000 a.C., também com 5.000 anos. De Hermes Trismegisto, 1.250 anos antes de Cristo. Ninguém pode ser salvo sem renascer e sem livrar-se das paixões que entraram no último nascimento espiritual. Ninguém pode ser salvo se não renascer e sem livrar-se das paixões que entraram no último nascimento espiritual. De Zoroastro, 1000 a.C. Aquele que retorna para a terra e faz o bem, segundo o seu conhecimento, suas palavras, ações e intenções, recebe um dia uma recompensa que convenha aos seus méritos. Aquele que durante o período de vida na terra vivem na dor e no desgosto, sofrem com isso por causa de suas palavras mesquinhas ou de suas más ações num corpo anterior, pelo que é punido no presente. Os seres humanos que se apegam demasiado aos valores materiais são obrigados a reencarnar incessantemente até compreenderem que ser é mais importante do que ter. Palavras de Buda, 563, 483 a.C. De Pitágoras, 572, 492 a.C. A alma nunca morre, mas recomeça uma nova vida. A alma nunca morre, mas recomeça uma nova vida. Ela nada mais faz que mudar de domicílio, tomando uma outra forma. De Sócrates,
469, 399 antes de Cristo. Quer dizer, 4 séculos antes de Cristo. Estou convencido que vivemos novamente, e que os vivos emergem dos que morreram, e as almas dos que morreram estão vivas, e que as almas dos que morreram estão vivas. Quer dizer, as almas nunca morrem. Platão, que é contemporâneo de Sócrates, também 428, 348 a.C. Grande filósofo, deixou na República, o livro dele, A República, este texto. Saiba que se tornares pior, irás para as piores almas e se melhor para as melhores almas. E em cada sucessão de vida e morte, farás e sofrerás o que semelhantes devem, apropriadamente, sofrer em mãos de semelhantes. Cícero, 106, 43 a.C. Roma. Cícero, notável gênio da literatura latina, disse, entre outras coisas, sobre a reencarnação. Outro forte indício de que os homens sabem a maioria das coisas antes do nascimento é que, quando crianças, aprendem fatos com enorme rapidez, o que demonstra que não os estão aprendendo pela primeira vez, e sim relembrando-os. O próprio Platão disse que aprender é recordar. E essas crianças prodígio que já aparecem, já nascem sabendo tudo, é exatamente desse pensamento de Cícero. Ovídio, 43 a.C. e 18 depois, quer dizer, contemporâneo de Jesus. Ovídio, também um gênio da literatura latina e autor da Metamorfose, disse: nada perece, embora tudo se mude cá na terra. As almas vêm e vão incessantemente em formas visíveis. E agora Jesus, respondendo a Nicodemos. Está em João 3,3. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Até cerca de 100 anos atrás, dizia, se alguém não renascer, essas são as traduções em língua portuguesa de um pouco mais de 100 anos. De Plotino, 205, 270, já estamos na era cristã. Morrer é mudar de corpo, como os atores mudam de roupa. Então, como os atores mudam de roupas e de personagens, também o espírito faz essa volta na multiplicidade de vidas. Al-Rumi, 1210, 1273. Fui mineral, morri, me tornei planta, como planta morri, depois fui animal, como animal morri, depois fui homem. Por que teria eu medo? Acaso fui rebaixado pela morte? Vi 2.000 homens que eu fui, mas nenhum era tão bom quanto sou hoje. Quer dizer, houve evolução. Morrerei ainda como homem para elevar-me e entrar entre os bem-aventurados anjos, e entretanto, mesmo esse estado de anjo terei de deixar. Então, a evolução é permanente e eterna. Leonardo da Vinci, o grande Leonardo, eu acredito, do meu ponto de vista, a maior inteligência que reencarnou, pelo menos depois de Cristo. Leonardo, outro gênio, deixou-nos esta frase: lê-me, leitor, se encontra prazer em ler-me, porque muito raramente eu voltarei a este mundo. Quer dizer, a encarnação está aí. Ele já se considerava um finalista, já não tendo necessidade de desenvolvimento da Terra. Já tinha desenvolvido o suficiente, pelo menos no ponto de vista dele. De um Dalai Lama de 500 anos atrás. Se aceitamos a crença numa continuação da vida, a prática religiosa se torna uma necessidade que nada pode suplantar,
para preparar sua encarnação futura. Seja qual for o nome dessa religião, o fato de compreendê-la e praticá-la torna-se a base essencial de uma mente que está em paz. Leibniz, conhecido sábio alemão do século XVII, XVIII, autor da famosa Teodiceia, disse, ele deixou-nos uma célebre frase: tudo vai pelo melhor dos mundos possíveis. Voltaire, o grande Voltaire, o sarcástico Voltaire, nascer duas vezes não é mais surpreendente do que nascer uma vez. Tudo na natureza é ressurreição. Frederico o Grande declarou: talvez eu não seja rei em minha vida futura, mas tanto melhor. Continuarei a viver uma vida ativa e ainda por cima colherei menos ingratidão. O grande Napoleão Bonaparte. Ele acreditava ter sido em vidas anteriores Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia, e o grande imperador Carlos Magno. Goethe. Estou certo de que estive aqui como estou agora 1000 vezes antes e espero retornar 1000 vezes. A alma do homem é como água, vem do céu e sobe para o céu, para depois voltar à terra, em um eterno ir e vir. Balzac, Honoré de Balzac. Todos os seres humanos experimentaram vidas anteriores. Quem sabe quantas formas físicas do herdeiro do céu ocupa antes que ele possa compreender o valor daquele silêncio e solidão, cujas planícies estreladas são apenas a anticâmara dos mundos espirituais? A frase é interrogativa. Alexandre Dumas, no livro O Conde de Monte Cristo, ele expõe sua crença na vida espiritual e na reencarnação. Victor Hugo, o grande Victor Hugo, através das obras psicografadas por Divaldo Franco, Victor Hugo confidenciou que Zilda Gamas, também a médium, era a reencarnação de sua filha Leopoldine. Aliás, Victor Hugo se tornou espírita exatamente com a passagem de Leopoldine para o mundo espiritual. Foi contemporâneo de Allan Kardec, contemporâneo e amigo. Emerson, famoso filósofo americano, disse: o segredo do mundo é que tudo subsiste, nada morre, apenas desaparece da vida durante algum tempo para surgir outra vez. Henri David Thoreau. Durante toda a minha vida, referi-me subconscientemente a experiências que tive em existências anteriores. Walter Whitman, que nos deixou esse texto. Sei que sou imortal. Sem dúvida, já morri antes 1000 vezes. Rio-me daquilo que chamam de dissolução e conheço a amplitude do tempo. Freud. Repetimos vidas após vidas e os fracassos, repetimos vida após vida os fracassos. Atraímos as mesmas amantes ou cônjuges que ferem e traem, os pais que oprimem e tiranizam. Repetimos vida após os fracassos da vida. E atraímos aqueles que prejudicamos. William Walker Atkinson, autor de Reencarnação e a Lei do Karma, é um sério pesquisador americano de religiões. Um quase contemporâneo nosso, meu contemporâneo. Henry Ford, criador da indústria automobilística, o grande industrial da Ford. Segundo ele, os gênios são almas mais velhas. Mahatma Gandhi, Mohandas Gandhi, grande sábio da Índia. Aliás, o homem que fez a independência da Índia e que nos deixou em 1948, nosso contemporâneo.
Acreditando como acredito na teoria do renascimento, vivo na esperança de que, se não nesta vida atual, mas em outra vida, eu possa abraçar toda a humanidade em um aplexo amigo, em um abraço amigo. Carl Jung, gênio da psicologia, mesmo discreto em sua posição reencarnacionista, em sua obra Memórias, Sonhos e Reflexões, ele disse: fica evidenciado a preocupação sobre vidas sucessivas. Mona Hoff, mística irlandesa, também contemporânea, nos deixou em 1966. É autora de Os Ciclos da Reencarnação, livro que está disponível aí nas livrarias em língua portuguesa. Chico Xavier. Já vivemos muitas vezes. Estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Estamos no lugar certo, na família certa, no trabalho certo, com os companheiros certos. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Ian Stevenson, cientista americano, diretor do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Virgínia, com mais de 2.000 casos de reencarnação pesquisados em várias partes do mundo. Ele é o autor de 20 casos sugestivos de reencarnação, inclusive no Brasil. A doutora Ellen Wambach, psicóloga, que fez regredir mais de 1.000 pacientes a vidas passadas, autora de Recordando Vidas Passadas. Então, todo o trabalho em benefício do conhecimento da reencarnação, de 1925 a 1986. Brian Weiss, autor de Muitas Vidas, Muitos Mestres, e Só o Amor é Real, e um dos mais importantes terapeutas das vidas passadas. Nos deixou em 1944. Thorwald Jefferson, da Universidade de Munique, Alemanha, é autor de Desafio do Destino e a Regressão a Vidas Passadas como Método de Cura. Nos deixou em 2010. Bruce Goldberg, mestre em psicologia no Loyola College, Estados Unidos, é autor de Vidas Passadas, Vidas Futuras. E Pandit Chatterjee, pensador moderno, afirma que a alma é nutrida por sua história inteira, mas precisamos examinar determinados detalhes só quando um problema persiste de vida em vida. 1954 é o nascimento dele. Patrick Drouot, francês, residente nos Estados Unidos, físico e parapsicólogo, autor de várias obras, entre elas Reencarnação e Imortalidade. O Drouot ainda está aí fazendo palestras sobre reencarnação. A teoria da reencarnação tem o respaldo da ciência e dos maiores grupos esotéricos e religiosos do mundo. A apresentação de uma lista de personalidades reencarnacionistas seria uma boa maneira de esclarecer algumas dúvidas. E, de igual modo, reafirmar o posicionamento de tantos iluminados que, dentre outros princípios, adotaram a reencarnação como regra de fé. Então, aí está a lista de grandes personalidades que foram e defenderam a reencarnação. Hermes Trismegisto, Krishna, Terésides de Círios, Maneton, Lao Tse, Confúcio, Juliano Apóstata, Patanjali, Júlio César, Clemente de Alexandria, Orígenes, São Justino, Antônio Sacca, Plotino, Eckhart, Paracelso, Leibniz, Giordano Bruno, Jacob Boehme, Dante Alighieri, Lessig, Hegel, Nietzsche, Max Müller, Schelling, Lamartine, William Crookes, Swedenborg, Machado Taniguchi, Petoche Ramsol, Leon Denis, Papy, Gabriel Deland, Joel Goldsmith, Edgar Cayce Huxley. Honoré de Balzac, Emerson Longfellow, Edgar Allan Poe, Tennyson, Thoreau, Walt Whitman, Bulwer Lytton, George Eliot, James Joyce, Walt Scott, Thomas Carlyle, Lawrence Dixon, Jack London, Soren Kierkegaard,
Tolstói, Gustav Miller, Robert Brown, Rudyard Kipling, Thomas More, Thomas Edison, Gustave Flaubert, Edouard Chouret, Oscar Wilde, Frank Thompson Yeats. E Allan Kardec, já terminando, a crença na reencarnação é universal e muito antiga, bem mais antiga que a codificação do Espiritismo. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. É o que está no túmulo de Allan Kardec, no cemitério Père-Lachaise, em Paris. Esse disco, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. E terminando, o epitáfio do grande Benjamin Franklin, um dos batalhadores da independência americana. Aqui repousa, entregue aos vermes, o corpo de Benjamin Franklin, impressor, como a capa de um velho livro cujas folhas foram arrancadas e cujo título e duração apagados. Mas por isso a obra não ficará perdida, pois reaparecerá, como ele acreditava, em nova e melhor edição. Nova e melhor edição, revista e corrigida pelo autor. 1706, 1790.